boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, o meu recadinho. Você já se inscreveu? Você já compartilhou os nossos vídeos? Se você ainda não compartilhou, compartilhe, tá? Nos ajude a evangelizar, tá? Então, nós estamos estudando o Catecismo da Igreja, então nós estamos oferecendo para você na internet um curso de Catecismo de graça, ok? Então, para o nosso canal poder atingir o maior número possível de pessoas, nós precisamos, né? Você aí deixa seu like, pode fazer, se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, tá? Fique à vontade, não deixe de se inscrever se você ainda não se inscreveu. Se cada pessoa compartilhar, pedir uma pessoa da família ou da igreja que se inscrevesse, você pode ouvir os vídeos até trabalhando, né? Eu não tenho tempo de ouvir os vídeos, você pode deixar lá o vídeo lá, né, fazendo as suas coisas, trabalhando, e vai ouvindo, entendeu, gente? Então, me ajude a evangelizar, principalmente a gente que trabalha na igreja, vem batendo muito nessa tecla. A igreja pede que nós catequistas, nós participamos de grupo de oração, a gente domine o catecismo, a nossa regra de fé, gente, tudo aquilo que nós cremos, o nosso credo, os sacramentos, os mandamentos, a espiritualidade, tudo que a igreja católica crê está aqui no catecismo da igreja, tá bom? E nós estamos estudando agora o sacramento do batismo. Nós estamos estudando os 7 sacramentos. Então eu estou desdobrando um por um, tá? Já tem algumas aulas aí que nós estamos estudando o batismo. Hoje nós vamos dar sequência. Na aula passada nós pegamos a questão do batismo e a fé. Quem é que pode batizar? Quem é que pode receber o batismo? E hoje, qual é o nosso assunto de hoje em relação ao sacramento do batismo? A necessidade que nós temos de receber esse sacramento. Eu venho falando aqui, se você não recebeu o batismo, você não recebe nenhum outro sacramento, tá? E o que o batismo faz? O batismo, ele apaga o pecado original, todos nós nascemos com ele. Todos os pecados pessoais, se nós somos adultos, claro, a criança não tem pecado pessoal, mas se for adulto, não é? Ele nos faz filhos de Deus, porque o único filho de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no batismo, Deus nos adota como filhos, ok? E nós passamos a ser membros da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, o batismo, olha quanta graça o batismo nos faz, tá? E é uma ordem de Jesus. Quem crê e for batizado será salvo, tá? Então a igreja tem a obrigação, de pregar o evangelho e batizar os cristãos, batizar as pessoas. Tanto que nós vimos na aula passada, em perigo de morte, qualquer um, até um leigo pode batizar, em perigo de morte.
Se não tiver morrendo, aí tem que levar para o sacerdote batizar. Ou diácono, ou bispo. Né? O diácono também pode batizar, porque faz parte do sacramento da ordem. O leigo só em caso de morte, ou se ele tiver uma autorização do bispo e do padre para batizar, se a pessoa não estiver morrendo. Tá? Mas geralmente é o diácono ou o sacerdote. Ok? Então nós vamos ver hoje essa necessidade, não é, do batismo para todos. O batismo não é facultativo, ele é uma regra para todos os cristãos católicos. Ele ficou no lugar lá da circuncisão no Antigo Testamento. Nós já estudamos isso. No Antigo Testamento os judeus circuncidavam. Por quê? A circuncisão fazia eles serem povo de Deus. Hoje para nós é o batismo. Então você só é filho de Deus. Você só é membro da igreja se você for batizado. Me desculpe falar para você. Ah, como que você pode falar isso então? Eu não sou batizado, não sou filho de Deus. Não é. Você é uma criatura de Deus. Deus te fez, mas não é filho de Deus, é uma criatura. Agora não, agora eu sou um filho de Deus adotivo, porque o único filho de Deus é Jesus. Ok? Então olha aí o que diz o parágrafo 1257 da página 349, se você quiser me acompanhar. Página 349, parágrafo 1257. Olha o que diz o nosso catecismo. O Senhor, está falando de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Olha que coisa forte, gente. Então, a igreja, ela obedece a Cristo. Tá vendo? Então, a igreja, gente, ela é porta-voz de Cristo. Ela não faz nada por conta própria. As pessoas não entendem isso. Ficam, às vezes, com raiva da igreja quando a igreja faz alguma coisa, fala alguma coisa, mas a igreja está simplesmente falando aquilo que Jesus mandou. O batismo é a mesma coisa. Por que a igreja batiza? Porque Jesus mandou batizar. Entendeu? Então aqui está bem claro aonde que está isso. Onde que Jesus mandou. Então, leia por favor o texto de Marcos 16:16, tá? João 3, versículo 5, o Evangelho de São João, e Mateus 28, versículos 19 e 20. Então, esses três textos, Jesus manda batizar. Marcos 16:16, anote os textos e leia depois. Tá? João, capítulo 3, versículo 5. E Mateus 28, versículos 19 e 20. Então, ali Jesus deixa bem claro, é para batizar a todos os cristãos, ok? É uma ordem do Senhor, ok? É um sacramento, tá bom? Também ordenou a seus discípulos que anunciassem o Evangelho e batizassem todas as nações. É o que está lá em Mateus 28. Tá? Então o batismo é para todos. Por isso que São José de Anchieta, quando chegou aqui no Brasil, ele batizava todos os índios, que eram canibais. Ele atravessava rios para batizar um índio, para o índio não morrer sem batismo. E hoje padres dizendo aí que não precisa batizar. Vai esperar crescer para ver se quer ser batizado. Gente, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você não espera seu filho crescer para dar vacina nele. O batismo é uma vacina espiritual, gente. Você vai esperar ele 20, 30 anos, e se ele não chegar até lá? Para saber se ele vai querer ser batizado, se ele vai querer ser católico? Gente, olha onde a que absurdo chegou, a que ponto chegou o nosso mundo sem Deus. Antigamente, as pessoas eram batizadas no momento do nascimento, porque as pessoas nasciam nas Santa Casas, né, padres, né, já tinha padres, né, então já batizava. Hoje, vou esperar crescer. Por isso que aí depois querem sair, aí ficam mandando vídeos, né? Ah, o mundo vai acabar, está acontecendo tanta coisa. O pessoal fica com medo, claro. Gente, as pessoas não obedecem a Deus, não seguem a lei de Deus. Deus manda fazer uma coisa, você faz outra. Aí depois você quer que Deus te proteja? Você quer a graça de Deus? Como? Se você não faz a vontade dele, Deus manda batizar, você não batiza seu filho. Entendeu? Quantos católicos aí que não batizam o filho?
Entendeu? Aí depois você quer a bênção de Deus. Me desculpa, amigo. Você não vai ter a bênção de Deus, você não faz a vontade de Deus. Jesus foi bem claro. Tá? Só vai entrar no céu aquele que faz a vontade do meu Pai. Entendeu? Eu posso ser um grande pregador, eu posso falar de Jesus para muitas pessoas, mas se eu não seguir aquilo que Jesus manda, gente, um dia eu vou prestar contas a Deus quando eu morrer. Jesus vai voltar hoje, amanhã? Não sei, mas eu posso ir a Ele. E se eu for a Jesus hoje? Você vai ter que prestar contas de quando você estava vivo. E Ele vai te perguntar, você fez aquilo que eu mandei? Você batizou, crismou, se confessou, recebeu o meu corpo, o meu sangue? Ah, não fiz nada disso. Aí, nem te... Sabe o que Ele vai te dizer? Não te conheço. Simplesmente, isso está na palavra de Deus. Eu não estou inventando nada. Ele falou isso, não te conheço. Por quê? Porque você não obedeceu aquilo que eu mandei. Depois vai chorar na cama, que é lugar quente. O batismo é necessário. Olha, parágrafo 1257. O batismo é necessário para a salvação. Jesus foi bem claro, quem crê, tem fé e for batizado será salvo. Então o batismo é condição de salvação, amigo. E você vai esperar o quê? Será que você vai chegar até lá para ser batizado? Você vai esperar quando? Você está brincando com Deus. E sabe o que chama isso? Tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E se você morre sem batismo? Para aqueles aos quais o Evangelho foi anunciado, é o que nós falamos na aula passada, né? É o que nós chamamos de catecumenato, é os adultos, tá? E que tiveram a possibilidade de pedir este sacramento. Então, se você tem a oportunidade de batizar e não batiza, é pior ainda do que aquele ignorante. Porque a Bíblia diz, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se você não foi batizado por ignorância, Deus vai relevar. Agora, se você não foi batizado porque ficou lá de birrinha com Deus, aí, meu amigo, você pode, infelizmente, eu tenho que dizer para você, você não vai para o céu. Aí você sabe, né? Então, quem não vai para o céu, você sabe para onde vai. Eu não estou falando isso para amedrontar ninguém, gente. Tá? Não estou fazendo isso para amedrontar ninguém. Mas é o que está aqui no catecismo, é o que está na palavra de Deus. Eu não posso mentir. Entendeu? A igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança. O que é bem-aventurança? Felicidade do céu. O céu é uma felicidade que a gente não consegue explicar. Então o batismo é o meio para a gente entrar no céu. Ok? Eterna. Olha aí. Não é uma alegria que passa igual aqui. A alegria do mundo é maravilhosa, mas passa. A alegria do céu é para sempre, eterno. E você não quer isso? Eu já venho fazendo essa pergunta aqui. Você não quer isso? Parece que não. Acho que muitos não querem. Então, fazer o quê? Deus não vai. É o que eu estou falando. Deus respeita a nossa liberdade. Se eu não quero saber de Deus, se eu não faço a vontade de Deus, por isso que Deus não joga ninguém no inferno. Ah, Deus jogou fulano no inferno. Deus não jogou ninguém no inferno. Tá? A pessoa que escolheu, é uma escolha. Céu e inferno, gente, é uma escolha da pessoa, não é de Deus. Deus simplesmente vai dizer, ó, eu falei isso, você fez aquilo. Não é? Se você fez, andou direitinho, venha, bendito de meu Pai, tá lá no Evangelho. Agora, você não fez? Então, não te quero. Você viveu uma vida inteira longe de mim. Não tem cabimento agora você querer ficar junto comigo. Isso é lógico. Entendeu? Então, gente, está bem claro aqui no catecismo. É por isso que cuida de não negligenciar a missão que recebeu do Senhor. Está falando da igreja. A igreja tem a obrigação e a missão. E se tem padre aí dizendo que não precisa batizar, depois vai acertar as contas com Deus. Esses padres aí da teologia da libertação agora estão com isso. Né? E você fica seguindo eles. Cuidado, se tem padre na internet dizendo isso, não siga esse padre. Porque ele está contra os ensinamentos da própria igreja. Entendeu? Recebeu do Senhor, de quem? De Jesus. A igreja recebeu de Jesus, de fazer renascer da água e do Espírito. Então, gente, quando a gente morre, quando a gente é batizado, a gente morre
e renasce para uma vida nova. Isso é lindo demais. Isso é bonito demais. Entendeu? Para a gente não querer. Da água e do Espírito. A água é o símbolo do Espírito Santo, né? Se não tiver água, não tem batismo. Todos aqueles que podem ser batizados. Já falei sobre isso, torno a dizer. Tá? Para você que é adulto ser batizado, você tem que estar vivendo de acordo com a lei de Deus. Vivendo os mandamentos da lei de Deus. Se você estiver vivendo em pecado, você não pode batizar. Ah, eu estou morando junto com uma pessoa, não sou casado, quero receber o batismo. Você tem que batizar para casar, porque ninguém pode casar sem ser batizado. Mas você tem que receber o batismo e casar. Você não pode receber o batismo e continuar morando junto com a pessoa sem casar, porque aí você está fornicando. É um pecado grave. Uma fornicação. O sexo fora do casamento é considerado fornicação. Pecado. Então como é que você vai receber o batismo, a graça de Deus, ser um homem, uma mulher nova e continuar no pecado? Não. Então você tem que batizar para poder casar. É o que nós fazemos na pastoral do batismo. Né? Às vezes tem muitos casais que vêm até nós, tem uns que nem gostam, mas a gente precisa falar. Meu amigo, você é casado na igreja? Não, não sou. Então você vai batizar para casar. Não quero casar. Então não vai batizar. E tem gente que fica com raiva. Teve uma pessoa que ficou com raiva de mim porque eu falei isso. Que fulano, um amigo dela, queria batizar, mas não queria casar. Porque morava junto com a mulher. Ué. Então para que quer ser batizado? Para que quer receber o sacramento na igreja se não quer viver de acordo com a lei de Deus? Não tem cabimento, gente. Sabe o que é isso? Acha que batismo é evento social. Acho que é só para mostrar que fui batizado, né? Casei na igreja, né? Crismei. Gente, o sacramento não é brincadeira. As pessoas hoje estão achando que é brincadeira. Tá? Leva as coisas de Deus na brincadeira. Lembrando, de Deus não se zomba. Se a gente brinca com as coisas de Deus também, depois nós vamos sofrer as consequências. Tá? Então os 7 sacramentos são uma graça de Deus, né, para todo mundo, mas a gente não pode brincar com essas coisas. Tem que levar a sério, gente. Se não levar a sério, eu prefiro até não receber. Tá? Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo. Olha que coisa pesada. Mas ele mesmo não está vinculado a seus sacramentos, lógico. Por isso que Jesus, quando ele foi batizado, ele não recebeu o sacramento, porque Deus não precisa de sacramento. A gente precisa, nós somos pecadores. O sacramento é uma graça de Deus para a gente poder deixar o pecado. Claro que todos nós somos pecadores, né? Ninguém vai deixar de pecar por causa disso. Mas pelo menos aquilo ali vai te dar força para você lutar, pelo menos. O negócio, eu já falei isso aqui, gente. O negócio não é cair, né? O negócio é você cair, levantar. Então o batismo vai te dar a graça para você pelo menos lutar contra o pecado. Jesus já não precisa. Por isso que quando Jesus recebeu o batismo de São João Batista, não foi sacramento. Não, mas Jesus quis dar o exemplo. Eu que não tenho pecado fui lá batizar, por que você não vai? Você que tem pecado, você precisa muito mais. Então o batismo de Jesus não era sacramento, mas o nosso é. Ok? Então Deus não precisa de nenhum sacramento. Jesus não precisa, mas nós precisamos. Tá? Então, corra. Corra você que ainda não foi batizado. Parágrafo 1258 agora. Desde sempre, olha só, desde sempre, desde lá do primeiro século, não é de agora, a igreja mantém a firme convicção de que as pessoas que morrem, aqui, tá vendo? Agora já vem aqueles que morrem sem batismo. Então a gente pergunta, né? E se eu morrer sem batismo, o que acontece? Eu vou para o inferno? Depende. Tá? A firme convicção de que as pessoas que morrem em razão da fé, sem terem recebido o batismo, são batizadas por sua morte e com Cristo. Já expliquei sobre isso. Está lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Leia lá depois. Romanos, capítulo 6, versículo 4. São Paulo diz bem claro, quando a gente é batizado na morte de Cristo. E depois a gente ressuscita com ele. Tá? Isso é muito forte. Este batismo de sangue, tá?
como o desejo do batismo acarreta os frutos do batismo sem ser sacramento. O que ele está dizendo? Às vezes, uma pessoa não é batizada. Vamos supor, uma pessoa não é batizada e ela quer ser batizada, mas ela morre antes. Não deu tempo, né? Só dela querer ser batizada, Deus vai levar isso em conta. É diferente daquela que não quer ser batizada, né? Não procurou, não está nem aí. Porque, gente, Deus é justo. Tá? Deus é misericordioso, mas Deus é justiça. Ele não vai condenar uma pessoa que pelo menos quis o batismo. Às vezes, é o que eu estou falando, é a ignorância. Às vezes a pessoa não é batizada por ignorância, não sabia que era para ser batizado. Entendeu? Então, não foi evangelizado. Tá? Então, essa pessoa vai ter, né, Deus vai relevar isso. Ok? Diferente daquele que não quis saber. Sabe que tinha que ser batizado, mas não quis. Entendeu? Aí para esse não vai ter salvação. Tá? Então, o chamado batismo de sangue e o batismo de desejo. Tá? Às vezes a pessoa estava preparando para batizar, mas por algum motivo não pôde ser batizado, mas pelo menos quis, né, o sacramento, o desejo do sacramento. Tá? Esse é o parágrafo 1258. O 1259 diz assim: para os catecúmenos, os adultos, tá? Aqui não está falando das crianças, dos adultos, que morrem antes do seu batismo, tá? Está falando dos adultos. Seu desejo explícito, aquilo que eu já expliquei, tá? De recebê-lo, juntamente com o arrependimento de seus pecados. Então, o adulto, primeira coisa, ele tem que se arrepender dos seus pecados. A criança já não tem pecado, por isso que ela não vai se arrepender. A criança só vai apagar o pecado original, mas ela não tem pecado pessoal. Tá? A igreja ensina que os pecados é a partir da idade da razão, 7 anos. Dizem que é 7 anos. Então, quando a pessoa começa a ter o uso da razão, aí ela tem que já começar a responder pelos seus atos. Tá? Mas a criança, né, até os 7 anos, ela não tem ainda a razão formada. Então, né, aí não se encaixa nesse perfil. Agora, o adulto não. Então, o adulto, primeira coisa, ele tem que se arrepender dos seus pecados. Então, mesmo, né, que ele queira ser batizado, ele precisa se arrepender dos seus pecados. Se ele não se arrepende, aí mesmo que ele queira receber o batismo e não recebe, aí Deus pode, isso aí só Deus vai julgar. Tá? Isso aí, gente, só Deus vai julgar. Tá? A morte de uma pessoa, só Deus. Por isso que a igreja nunca disse o nome de um condenado. A igreja, olha que interessante, a igreja já canonizou mais de 20 mil santos, mas ela nunca disse o nome de um condenado que está no inferno. Mas ela disse que tem gente lá, mas só que ela não fala quem é. Por quê? Porque só Deus pode dizer isso quando a pessoa está no inferno. Tá? Ninguém pode falar, tá? Que roubou, que matou, entendeu? Mas ninguém pode dizer que fulano está no inferno. Tá? Só Deus pode dizer isso. Tá? Onde eu estava, o arrependimento de seus pecados e a caridade, ou seja, o amor. Então Deus vai nos julgar por amor e pelo amor. Garante-lhes a salvação que não puderam receber pelo batismo. Então, se a pessoa se arrependeu e aquela pessoa amou a Deus, amou o próximo, viveu de acordo com a lei de Deus, mesmo que não tenha recebido o batismo, ela pode se salvar. Isso aí, gente, não é regra, isso é exceção. Mas você não vai contando com isso. Tá? Não leia isso aqui achando que isso é regra, isso é exceção. Entendeu? A regra é você ser batizado. Tá? Agora, se a pessoa, pelo menos, quis o batismo e morreu, aí Deus vai. Isso é uma chance. Aquele, né? A bondade de Deus, a bondade infinita de Deus, mas não conte com isso. Tá? Não conte, é o que eu estou falando, não brinque com essas coisas. Porque você não sabe. Você pode ser pego desprevenido. Será que você vai ter tempo de se arrepender? Não, o certo é você ser batizado. Ok? Então esse é o parágrafo 1259. O 1260 diz assim:
sendo que Cristo morreu por todos, isso é outra coisa que eu venho ouvindo aí. Jesus morreu por alguns. Jesus morreu por todos. Isso não quer dizer que todos vão ser salvos, todos vão aceitar Jesus, não. Mas ele morreu por todos. Então ele conseguiu a graça do perdão de Deus para todos. Que a igreja, então, ministra nos sacramentos. Tá? Mas a salvação é para todos. Se alguém não se salvar, não é culpa de Deus. Deus fez o máximo. Tá? Mas, né, por causa da liberdade humana. Deus não toca na liberdade humana. Tá? Cristo morreu por todos e que a vocação última do homem e da mulher, do ser humano, é realmente uma só. Qual que é a nossa vocação? Muita gente pergunta, né? O que eu venho fazer neste mundo? Qual é a minha vocação aqui nesse mundo? O catecismo vai dizer. Tá? É uma só, a saber, divina. Devemos sustentar que o Espírito Santo oferece a todos, olha só, presta atenção. O Espírito Santo, né, todos os sacramentos são ministrados no poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele oferece a salvação para todos, sob a forma que só Deus conhece, a possibilidade de se associarem ao mistério pascal de Cristo. O que é isso? Tá? Jesus fez a parte dele, morreu numa cruz, e o Espírito Santo agora, no sacramento do batismo, ele oferece essa salvação para todos. Jesus conquistou. Tá? Jesus conquistou para nós essa salvação. E o Espírito Santo agora oferece para mim e para você. Agora, quem vai decidir não é Deus, não é o Espírito Santo. É eu e é você. A decisão é minha e a sua. Então nós temos que, é o que Santo Agostinho dizia, Deus dá a graça, mas eu tenho que cooperar com a graça. Tá? Porque Deus conquistou aquilo ali, me oferece aquilo ali, mas Ele não vai me obrigar. Tá? Deus não vai me obrigar a nada. Eu tenho liberdade. Tá? Eu vou escolher a minha vida. Tá? O que eu quero? É o que está lá na Bíblia. A bênção e a maldição. O bem e o mal. Escolha. A gente é quem escolhe. Todo homem, todo ser humano que, desconhecendo o Evangelho de Cristo e sua igreja, procura a verdade e pratica a vontade de Deus, segundo o seu conhecimento dela, pode ser salvo. Isso é uma exceção, não é regra. Tá? Então, aquele que não está na igreja, aquele que não foi batizado, ele pode se salvar? É uma exceção, se ele viver de acordo com a sua consciência. Tá? Porque a consciência é a voz de Deus. Ok? Mas é um risco. Vamos dizer assim, não é uma regra para todos, é uma exceção. Porque Jesus deixou bem claro, né? Deixou a igreja para ministrar o sacramento. Tá? Agora, por que a pessoa não entrou na igreja? Porque é o batismo que nos introduz na igreja. Por isso que não pode batizar de novo. Nós vamos ver isso. Se eu não me engano, é na próxima aula. Por isso que não pode batizar de novo, não pode cancelar o batismo, e só pode receber uma vez. Uma vez dentro do corpo de Cristo, você vai para o inferno com o batismo. Pode-se supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se tivessem tido conhecimento da necessidade dele. Entenderam, gente? Tem gente que nunca ouviu falar de Deus, de Jesus, do batismo, da igreja. Por isso que São José de Anchieta, antes de batizar, ele catequizava os índios. O que São José de Anchieta fez? Ele estudou a língua dos anjos, Tupi-Guarani. Eu fiz um vídeo já de São José de Anchieta aqui, tá? Padroeiro do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida, um santo maravilhoso, que não nasceu no Brasil, mas viveu a vida dele toda aqui. E os índios eram canibais, comiam gente. Ele aprendeu a língua dos índios, tá? Para catequizar o índio
e levar o batismo para ele, para que nenhum, depois que ele morreu, sabe o que aconteceu? Os índios carregaram o corpo dele para enterrar ele. Antes eram canibais que iriam comê-lo, antes, quando ele chegou aqui. Depois carregaram ele, quando ele morreu, carregaram o corpo dele para enterrar os índios. Por quê? Porque ele aprendeu a língua deles, catequizou os índios e batizou. Atravessava rios para batizar um índio, como eu já falei. E hoje padres aí dizendo que não precisa batizar. Aí você vê com quem que você quer ficar, com quem que você quer seguir. Esse é o parágrafo 1260. Último de hoje, gente. Parágrafo 1261. Aqui muita gente tem dúvida. Tá? Aqui até agora nós falamos dos adultos. Aqueles que são adultos. Mas e a criança? Tá? O que acontece com a criança que não foi batizada? Ela vai para o céu? Ela vai para o inferno? Isso aí é uma dúvida que muita gente tem, não é de hoje. Inclusive eu vou falar um pouquinho sobre o que muita gente acha, aí, que muita gente pensa e que a igreja nunca disse que é um dogma de fé. Então vamos ler aqui o que o catecismo diz e a gente vai explicando, tá bom? Parágrafo 1261. Quanto às crianças mortas sem o batismo, gente, ninguém pode receber nenhum sacramento se já morreu. Se a pessoa morreu, ninguém pode receber nenhum sacramento. A pessoa tem que estar viva. Tá? Não é só o batismo, não. É todos os 7 sacramentos. Os 7 sacramentos só podem ser ministrados para uma pessoa viva. Se a pessoa morreu, não pode receber nenhum sacramento. Ok? E muito menos o batismo. Então, se a criança nasceu morta, ela não pode ser batizada. Ok? Ah, o meu filho nasceu morto. Não pode ser batizado. Ah, ele está vivo. Está sem cérebro, mas ele está vivo. Está nas últimas, corre lá e vai batizar. Mas se ele morreu, o feto nasceu morto, não pode batizar um feto que já morreu. Ok? Quanto às crianças mortas sem batismo, a igreja, vou ler bem devagar para você entender. Porque o adulto, ele pode escolher ou não, a criança não pode escolher, porque ela não tem uso da razão. A igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus. Olha aí, tá vendo? Por isso que é um perigo você não batizar a criança. E se a criança morre? Quantas crianças aí que morrem? Né? Então, é o que eu estou falando. A igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como faz no rito das exéquias por elas. O que é o rito das exéquias? É a encomendação do corpo, quando a pessoa morre, seja adulto, seja criança. A igreja hoje ela faz exéquias para todo mundo, até para quem suicidou. Não importa se suicidou, se não suicidou, se é uma criança que morreu sem batismo. A igreja ela faz a encomendação do corpo, o sacerdote joga água benta no corpo, tá? E entrega a misericórdia de Deus. Tá? Tem alguns casos que a igreja tem que entregar na misericórdia de Deus. Esse aqui é um caso da criança que morre sem batismo e da pessoa que suicida. Tá? Antigamente, a pessoa que suicidava se dizia que ela já ia direto para o inferno. Hoje a igreja já não fala isso. Por quê? Porque hoje a igreja entendeu que, né, tem depressão, a pessoa talvez tenha uma depressão muito profunda, não é? Então a igreja não pode dizer que fulano está no inferno. E a criança que morre sem batismo, por que não foi batizada? Não é? Então tem isso também. E se nasceu morta, aí a criança não tem culpa nenhuma. Tá? Com efeito, a grande misericórdia de Deus quer que todos os homens e mulheres se salvem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Tá vendo? Então Deus quer a salvação de todos. Se escapar um, não é culpa dele. E a ternura de Jesus para com as crianças, que o levou a dizer: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais. Marcos capítulo 10, versículo 14. Então, como Jesus amava muitas crianças, então a igreja, né, confia essas crianças mortas sem batismo, né, a misericórdia de Deus, que elas, né, tenham a graça de irem para o céu. Tá? Nos permitem esperar que haja um caminho de salvação para as crianças
mortas sem batismo. Olha, então, mesmo a criança morta sem batismo, a igreja acredita que ela possa se salvar. Porque ela não tem pecado, né? Ela tem o pecado original. Mas o pecado original não é um pecado de culpa, é um pecado de carência. Tá? Então a igreja acredita que essa criança possa se salvar. Eis porque é tão premente o apelo. Olha só, olha a palavra que a igreja usa. O apelo da igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Então, gente, se você é pai, se você é mãe e o seu filho morre sem batismo, me desculpa falar para você, com toda a dor no meu coração, você que é pai, você que é mãe, o seu filho morreu e você não batizou, a culpa não é da criança, a culpa é sua. Me desculpa falar para você, você pode até não gostar do que eu falar, tá? Mas a culpa é sua, porque a igreja manda. Diferente daquele que nasceu morto, aí não é culpa sua, é uma fatalidade. Tá? Agora a criança nasceu, você teve a oportunidade de batizar, não batizou, me desculpa falar, mas a culpa é sua, de pai e de mãe. Aí você vai ter que responder a Deus. Tá? A criança não tem culpa, mas você tem. Tá? Então é um apelo da igreja. Então a igreja está apelando para você. Gente, eu conheço várias crianças que não foram batizadas. Não é uma só, não, várias. Pessoas que eu convivo. Tá? Primos meus, tá? Conhecidos meus, eu fico angustiado quando eu penso isso. Tá? Tem uma pessoa que eu amo muito que teve dengue agora há pouco tempo e não é batizado. Entendeu? Se Deus que me perdoe, não gosto nem de pensar, se essa criança morre. É o que eu estou falando, gente. As pessoas brincam com essas coisas, estão brincando. Então eu vou encerrar falando do limbo. Tá? Antigamente, se acreditava que as crianças que morriam sem o batismo, tá, iam para o limbo. Tá? O que é o limbo? Não é céu, e nem inferno, e nem purgatório. Tá? É um lugar neutro. Entendeu? Que não é o céu, mas também não é o inferno. A igreja nunca aprovou isso e nunca disse que o limbo existe. O Papa Bento XVI, na época, perguntaram isso para ele. E o Papa Bento XVI é uma enciclopédia. Inclusive foi ele que elaborou esse catecismo, eu já falei aqui várias vezes. Tá? Então, na época perguntaram ao Papa Bento XVI, que não sei se ele era cardeal ou se já era Papa. Isso eu não lembro, acho que já era até Papa. Se existia o limbo, se as crianças mortas sem o batismo iam para lá. Ele foi bem claro. Não. O limbo nunca existiu, o limbo não é verdade de fé, nós não cremos no limbo. Tá? A igreja só acredita em 3 estados após a morte: céu, inferno e purgatório. É o que está aqui no catecismo da igreja. Tá? Então, não existe o limbo. Tá? Então, a criança morta sem batismo, a igreja crê, não é, que ela possa se salvar, mas ela não garante. Tá? Se ela, né, realmente, né, não foi batizada porque não teve oportunidade, agora o pai e a mãe vai responder diante de Deus. Tá? Por que não batizou essa criança? Por quê? Tá? Aí já não é mais a igreja quem vai resolver, aí já é Deus. Tá? A salvação de uma pessoa só Deus vai dizer, mas a igreja está, né, obedecendo a Deus, mandando batizar. Né? Então o resto fica a seu critério, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí nos comentários. Eu não entendi, tá? Você poderia me explicar, mas eu vou ter o maior prazer em te responder. Ok? Mas não acabou não. Na próxima aula, nós vamos continuar no parágrafo 1262 e o título é A Graça do Batismo. Então, nós vamos ver na aula passada, tá? Quanta graça que o batismo, né, coloca para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de filho de Deus, porque agora eu deixo de ser uma criatura de Deus para ser um filho de Deus. Agora eu tenho que viver como tal. Né? E para isso, né, eu tenho a graça de Deus. Então isso tudo nós vamos ver na aula passada. Amém? Espero que você tenha gostado, espero que tenha
sido claro, né, o nosso ponto de vista. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou ter o maior prazer de te responder. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.